Bom, então, boa tarde, boa noite a todos. Dando continuidade à série de encontros, o MAC Encontros dos Artistas, que é organizado pelo MAC, em colaboração com o Grupo de Estudos em Crítica e Curadoria da USP, da ECA. Eu gostaria de apresentar o artista Rodrigo Mateus, agradecê-lo pela presença, vir aqui conosco comentar sobre o seu trabalho. Então, com a palavra, obrigado. Alô? Bom, então como a gente tem pouca gente, dá para saber um pouco de vocês também. Vocês são alunos daqui do CAP? Parte sim, parte não. Porque eu não sei se vocês sabem, eu sou ex-aluno daqui. Eu entrei em 96 e me formei em 2001. Eu também quero me desculpar para vocês. O material mais atualizado que eu trouxe está todo em inglês. Não tive tempo de só trocar os textos para português, mas como eu estou aqui para falar isso, acho que não vai fazer muita diferença. Então, eu vou começar a minha apresentação mostrando para vocês a última individual que eu fiz ano passado aqui em São Paulo. Essa exposição chamava Handle with Care e ela aconteceu no galpão da Galeria Fortes Vilaça, que é o segundo espaço da galeria. Essa é uma visão geral, né, da exposição. Eu não sei quantos aqui conhecem esse espaço, mas esse espaço ele tem dupla função. Ele serve de storage, né, de lugar para guardar as obras de arte, e também é um espaço expositivo. Originalmente ele não é do jeito que vocês estão vendo, né? Isso na verdade foi como eu arranjei as caixas do espaço. Mas no centro do espaço tem uma série de painéis de madeira que configuram uma sala de exposição que separa, né, na verdade, o espaço expositivo de toda essa bagunça de materiais e de caixa. E o que eu fiz foi remover todos esses painéis desse espaço e trazer para o centro do espaço as caixas que ficavam atrás do painel. Então esse é um dos planos gerais da exposição. Aqui a gente tem um contraplano, né? Isso seria ali à esquerda é o acesso do público à exposição. E a ideia de trazer essas caixas para o centro do espaço é também uma ideia de construção de um espaço que é o espaço do labirinto. Uma das coisas que me inspiraram foi a própria arquitetura do lugar, que é um galpão. E eu acho que essa exposição devolveu um pouco para esse espaço as suas características funcionais, né, elementais, né, que era enfim, parecia um pouco um estaleiro. Outro aspecto importante é que essas caixas contêm obras de arte que viajam pelo mundo. Então, ao longo do percurso, você ia, aos poucos, identificando o que tinha dentro daquela caixa e por onde essa caixa havia passado. E dentro dessa situação, eu criei uma série de trabalhos que ficam um pouco camuflados, né, dentro desse caminho. Esse aqui é um dos trabalhos, o nome dele é Caixa para Pirâmide. Então a ideia é criar uma escultura que se aproxime muito da ideia de caixa e que essa caixa passe para o espectador a possibilidade de conter um objeto piramidal. Outra coisa que aconteceu aí foi uma inversão, né, em todos os tags da linguagem de transporte das coisas, né, de um lugar para o outro. Então, aqui só um exemplo rápido, tem essas setas, né, que na vida real elas servem para indicar, né, qual a posição que a caixa deve ficar. E aqui isso é uma coisa que está completamente confusa, disfuncional. E esse era um trabalho para ficar nesse limite, né, entre aquilo que eu fiz e aquilo que sempre esteve aí. Essa segunda obra é também um trabalho feito a partir de uma caixa, que era uma caixa da galeria. Essa caixa originalmente tinha trabalhos da artista Valesca Soares.
Então, o que eu fiz com essa obra foi, obviamente, tirar os trabalhos de dentro e usar o exterior da caixa. Então, todos as estampas, né, os silks que existiam na caixa original, eles foram refeitos num silk screen de alto relevo e adesivados nesse espelho que recobriu a caixa em todos os seus detalhes. Esse equipamento aqui é um equipamento que eles usam normalmente para, né, erguer e abaixar as caixas do galpão. E nesse caso eu acabei absorvendo esse equipamento do galpão para servir de suporte para essa escultura. O título desse trabalho é Caixa Cega. Aqui é uma outra vista geral. Dentro do labirinto haviam 3 pirâmides, né, de 3 tamanhos diferentes, um pouco na mesma proporção das pirâmides do Egito. Esse aqui era um outro trabalho feito com caixas. Então eu peguei 3 caixas do galpão, esvaziei os trabalhos de dentro e criei 3 níveis, né, de modo que as caixas somadas representassem uma espécie de espaço arquitetônico, possivelmente habitado por alguém. Tinha essa escada que convidava o público a entrar. E aqui, nessa última caixa de cima, eu tirei a tampa e cobri com uma camada de plástico bolha, um pouco mencionando, né, a clarabóia na arquitetura. E tem uma plantinha ali que, né, enfim, absorvia a luz que vinha através dessa passagem. E o título desse trabalho é Caixa ao Sapão com Clarabóia. Dentro da exposição também tinha a projeção de um vídeo de 30 segundos. Eu, no fim da minha apresentação, vou mostrar 2 dos vídeos dessa série, mas é uma série da qual eu uso a câmera do Google e, ao mesmo tempo, um screen recorder que grava todos os movimentos de câmera que eu faço com o mouse. Então, depois eu edito esse material e transformo num filme. E essa era também uma das situações que eu apresentei na exposição, porque como essa exposição também tratava da ideia de valor da arte, e eu queria muito brincar com essa ideia dos nossos ícones culturais, né, da antiguidade, tem essa cena que é uma projeção do Parthenon no Google Earth. E é uma cena muito simples, um plano sequência. O que acontecia era só uma variação de luz que representava 24 horas do dia. No fim do labirinto a gente encontrava com essa escultura, que é feita de molduras de diversos materiais, com caixas do espaço e com esse carrinho, que é um carrinho de transporte de moldura. Então a ideia aqui nesse trabalho é, enfim, inverter a função desses materiais e criar uma composição que nos remete à arte construtiva e também traz para a gente outros significados da própria ideia de moldura dentro da história da arte. Ao longo desse percurso, espalhado por todos os lugares, tinham esses ratinhos, que são ratos de borracha metalizados. Esses ratos são esses ratos que a gente encontra nessas lojas de Halloween, e eles sofrem um banho com uma descarga elétrica e ficam com essa aparência de metal. E eu não sei, foi uma espécie de senso de humor que eu tive nessa hora, porque, assim, dentro do meu imaginário, um galpão é um lugar também cheio de ratos, então eu pensei que ia ser legal ter esses brinquedos espalhados por lá. E por fim, esse era o último trabalho, né? Tem ainda um outro espaço no galpão, que é o fim do galpão, que são essas séries de prateleiras. Então, eu usei um desses nichos, dessas prateleiras, e interrompi essa organização deles com essa pintura, que é uma paisagem marinha, né, mas num ângulo um pouco aproximado do mar. Então, de fundo, a gente tem uma pintura e nas 2 laterais espelhos.
Então, a sensação que você tinha quando você passava por esse lugar é de ir repetindo, né, essa paisagem ao infinito por conta da posição dos dois espelhos. Esse aqui é um trabalho que eu apresentei ano passado também. Eu mostrei ele numa exposição que chama Paralela, aqui em Paralela Bienal. E o título dele é Monumento ao Estilo. E eu acho que aqui todo mundo deve conhecer razoavelmente a cidade. Esse trabalho brinca com a nossa ideia de monumento, né? Uma vez que essa torre é composta de diversos tipos de colunas de concreto, muito usadas nessa arquitetura neoclássica, que é muito, hoje em dia, difundida na cidade. Então, esse trabalho é uma pilha desses materiais que são comprados prontos, e em volta desse pseudo-monumento tem essa grade, que é um pouco a maneira como a gente trata, né, o nosso espaço público aqui. Então, é um trabalho que comenta um pouco dessa nossa relação com os monumentos e como isso está inserido dentro da nossa malha urbana. Para. Então, tinham folhas secas no chão. Bom, a minha instrução para eles o tempo todo era deixar as folhas saírem do trabalho com o vento, mas eles sempre guardavam aquilo para dentro da cerca de novo. Mas a ideia era que as folhas fossem se espalhando também pela exposição, e ainda que estivessem do outro lado, você visse uma folhinha, você de algum modo pudesse criar, né, uma ligação com essa espécie de praça que você encontrava durante o seu trajeto dentro desse galpão. Aqui são dois planos gerais de uma exposição individual que eu fiz no Rio. Aqui, mais uma vez, eu também estou trabalhando com esses elementos da arquitetura neoclássica. E durante a minha pesquisa com esse material, e por conta de estar projetando uma exposição a ser realizada no Rio de Janeiro, eu pesquisando, eu descobri que, na verdade, quando a família real portuguesa fugiu para o Brasil, o projeto civilizatório deles para a cidade do Rio de Janeiro era a arquitetura neoclássica. Então essa exposição fala um pouco isso. A exposição chamava Hollywood, porque eu acredito que toda essa ideia de civilização, na verdade, é uma ficção. Então essa era uma placa de bronze que abria a exposição desses outros objetos, que se tratavam de pedaços dessa arquitetura neoclássica, né? Brasões e elementos. E um dos dados que eu tirei da pesquisa que eu fiz foi que as primeiras construções neoclássicas construídas no Rio de Janeiro, elas ficavam de frente para o mar, em locais que fossem muito altos, né? Um pouco para deixar os visitantes que vinham para a Baía de Guanabara deslumbrados com a paisagem. Então, o que eu queria com esses objetos era que eles, de alguma maneira, espelhassem, né, a paisagem que eles originalmente ficam de frente para. E aí é uma série dessas peças de concreto que receberam por cima essa pintura a óleo, né, que em termos de estilo é super acadêmico. Então eu vou ir passando para vocês um pouco a série toda. Agora eu vou dar um salto para 2008. Essa aqui foi uma individual que eu fiz no Canadá. Aqui nesse caso eu já pensava em outros materiais, mas o que eu acho que é legal de falar sobre essa exposição é que essa exposição era, na verdade, um circuito entre dois vídeos, né? Aqui no fundo eu tenho um desses vídeos dessa minha série do Google, que era um vídeo sobre o Grand Canyon, e do outro lado tinha aqui essa outra projeção, que era uma projeção do Polo Sul. Então, a partir daquele primeiro vídeo que eu mostrei, ia se criando um circuito de plantas e equipamentos
que se interconectavam até chegar ao outro lado do espaço. Aqui são algumas vistas, né, dessa exposição. Uma das coisas que eu sempre penso nos meus trabalhos é como incorporar os suportes para dentro da obra. Então, um exemplo disso é que eu estava exibindo esse vídeo com o Minimac. E eu acabei colocando o Minimac em cima de pedra em relação a plantas, porque a ideia era que qualquer tipo de objeto, material dentro dessa sala fosse incorporado para dentro do trabalho. Essa é uma placa de bronze também, que isso foi feito em 2009, retomando um pouco a ideia do Hollywood. Esse material é um material que é muito fácil da gente achar nas entradas de prédio, né? Então até essa letra é uma fonte de entrada desses condomínios, né? Tem aqui esse outro caso, que é a forma, que é uma placa que simula um pouco um logotipo de uma empresa ou coisa parecida. Agora que a gente está em 2008 também, essa é a primeira individual que eu fiz na Foto Esquilaça, no Espaço da Vila Madalena. Essa exposição, o título dela era O Mundo em que Vivemos, e para esse trabalho eu tentei traçar relações, né, entre o natural, o artificial, a nossa ideia de produção, materiais do mundo corporativo e dessa maneira tentar criar aí um terceiro significado a partir da mistura de todos esses materiais. Esse era o trabalho principal da exposição. O título desse trabalho é Workstation. Esse trabalho tinha um aspecto muito semelhante com essas centrais de telemarketing. Era uma mesa com 6 monitores, 6 computadores. Para esse trabalho, inclusive, eu fiz questão de só usar PC, e isso também era um valor dentro do trabalho. E essa mesa exibia 6 vídeos simultaneamente. Esses vídeos, bom, aqui tem, antes de falar dos vídeos, tem outros pontos de vista dessa escultura. E então, dentro desse contraste entre natural e artificial, tinha, por exemplo, essas pedras aqui, que eram pedras naturais, e tinham essas pedras artificiais que cumpriam também a função de alto-falante, o que, num certo sentido, causava uma espécie de confusão no espectador, que era até que ponto ali as coisas eram do mundo real ou do mundo irreal, funcional ou não funcional. E aqui são alguns frames dos vídeos. Esses vídeos eu fiz a partir de cenários de videogames. Então eu reenquadrava esses cenários dentro do monitor, gravava tudo o que acontecia dentro do monitor, mas excluindo os personagens e todos as barras de controle e as coisas que se referem ao que você está jogando. Então o que a gente tinha eram paisagens pseudo-naturais, com cenas quase mínimas, né? Por exemplo, aqui é só um vento passando nessas montanhas, aqui a água caindo, porque eu queria também que isso ficasse muito próximo a uma dessas telas de descanso, né? Quando o computador dorme, fica exibindo uma paisagem ou alguma coisa assim. Esse era um outro trabalho, o título dele é Travel Expenses, e para esse trabalho eu criei uma espécie de diorama. Essa pintura é uma pintura que eu encontrei ali numa rua do centro de São Paulo, e a partir dela eu construí essa espécie de cenário 3D, né? Tinha um pouco uma sensação de que as plantas saíam, né, dessa pintura, e isso me remetia muito ou a cenários de filme B ou esses cenários desses museus de história natural. E era com essas relações que eu queria trabalhar. Aqui é uma vista geral da exposição. São 2 esculturas. Essa aqui em primeiro plano é a Kryptonita.
Essa do fundo chamava Final Fantasy. E com esses dois trabalhos, eles tinham um aspecto que era um pouco high-tech, mas na verdade é um movimento contrário da tecnologia, né? É quase uma visão da tecnologia de uma pessoa dos anos 60. Embora todos os efeitos visuais desses trabalhos fossem super mecânicos e óticos, né? Aqui era um cristal de quartzo que ficava em cima de um suporte giratório. Em cima dele tinha uma máquina de laser que projetava um facho de luz dentro dele. Uma vez que esse facho colidia com o cristal, dava um efeito de kryptonita, aquele mesmo efeito que parece digital do filme. E esse outro trabalho também era uma coisa muito simples, é só o spotlight dirigido para um umidificador. E aí criava esse efeito que ele aparecia e sumia, que era uma coisa um pouco fantasmagórica. Essa é uma outra escultura que eu fiz também perto dessa última exposição e que, de novo, eu articulei esses materiais que são muito contemporâneos, mas de um jeito que a aparência nos remetia a uma ideia de tecnologia do passado. Então aqui esse motor ele fica girando e ele gira bem devagar. E ele fica todo suado de vapor, né? Por conta dos 3 umidificadores apontados para ele. E fica todo um efeito de variação de luz em volta disso por conta do movimento. Esse trabalho ele chama Cortina de Vento. E o que é legal de falar aqui nesse trabalho é mais uma vez sobre os meus movimentos de apropriação. Todas essas imagens são retiradas do Google Imagens. Para achá-las, eu digitei coisas do tipo Palmeiras ao vento, ou isso em inglês. E eu fiz uma seleção dessas imagens onde todas as palmeiras estavam ventando para o mesmo lugar. Eu ampliei essas imagens no tamanho máximo que dava para ampliar e ao mesmo tempo ter uma mínima qualidade de impressão. E elas foram organizadas da direita para a esquerda, do vento mais fraco para o vento mais forte. E tinha ali à direita, ao alto, um ventilador, que dependendo do ponto de vista que você estava, você sentia esse vento passando em frente ao trabalho. Não, essas fotos elas são fotos de anônimos. Eu digitei no Google Palmeiras com vento ou tempestade de palmeiras e eu peguei e ampliei essas imagens. Papel fotográfico. Aqui eles estão montados em pôster, tipo pôster de agência de turismo, porque essa visualidade da agência de turismo, da foto de turismo, era uma das coisas que me interessavam também. Foi exposta agora no meu. Acho que era. E daí dava pra e sentir o vento. Não, foi muito legal, acho que ter colocado esse trabalho na exposição. Achei que tinha muito a ver. Mas na verdade eu fiz essa exposição, eu fiz esse trabalho para uma exposição que era sobre cover. Então o trabalho partiu da ideia de fazer um cover do vento, né? E aí eu me utilizei desse tipo de material. Mesmo esses suportes são suportes que eu vi numa agência de turismo, eu acabei incorporando isso no trabalho. Essa aqui é uma série que chama Controles Visuais. Bom, acho que aqui todo mundo conhece esse material. Esses materiais informativos que a gente vê aí nesses bares mais antigos de São Paulo. É uma coisa que eu acho que hoje em dia, até hoje é muito comum. E é um trabalho simples, sei lá, eu explorei aí algumas ideias de representação com uma linguagem publicitária do cinema, mas de um cinema que não é do cinema de hoje, que é um cinema, sei lá, que tem dos anos 40 e dos anos 60.
Essa é uma escultura, o título dela é Asa Norte, Bloco C, Center 3. A ideia aqui, assim, de cara a gente já associa isso com a própria organização urbana de Brasília. E a ideia desse trabalho era criar uma mini cidade de representação, né? Então uma mesa de trabalho onde cada objeto ganhava uma etiqueta, né, e representava uma instância da nossa experiência na cidade. Então aqui tinha uma plaquinha que era serviços, né, essa passagem dos fios é fonte, a estatuazinha é monumento. Aqui tinha uns postais das cataratas do Iguaçu e era o espaço publicitário. Essas duas colunas gregas eram o museu. Enfim, é uma espécie de assemblagem que articula, né, a nossa experiência, a memória que a gente tem da cidade com objetos do nosso cotidiano. Esse é um trabalho também um pouco mais recente, de 2009. Ele também é um trabalho de fotografias que eu tiro do Google. Eu vou mostrar alguns dessa série. Esse aqui chama Vale. E, mais uma vez, eu fui ao Google, eu digitei Vale e imprimi todas as fotografias que apareciam num tamanho pequeno. E aí eu começo a criar uma terceira paisagem a partir de 1000 paisagens diferentes. Como num quebra-cabeça de justaposição, né? Vou encaixando elas de modo que elas convençam o olho de que aquilo, num primeiro momento, podia ser uma paisagem única. Então temos essa daqui é uma só de cachoeiras, aqui é o deserto, iceberg. Agora eu estou voltando um pouco para trás de novo. Essa exposição eu fiz ela em 2006. O título dela é em Joplan. Em Joplan também é um título de uma série que contém vários trabalhos. Inclusive o trabalho que eu mostrei anteriormente, o Asa Norte, Bloco 63, faz parte dessa série. E é uma série que se utiliza muito da linguagem da arquitetura burocrática para criar um contexto onde os trabalhos existem. Nesse caso, essa foi uma exposição que eu fiz no Rio de Janeiro, numa galeria bem pequenininha, em 2006. Essa galeria chamava Box 4 e ficava dentro de uma galeria, de uma daquelas galerias que tem em Ipanema. Enfim, eram lugares mistos, né? Então tem aqui essa foto que é um plano mais aberto. A galeria ficava do lado de uma lotérica, mas tinha um chaveiro, tinha agência de turismo, enfim, todo tipo de pequeno comércio acontecia aí dentro. E um pouco pensando nessa situação, eu pensei em criar um espaço comercial de ficção, uma coisa que ficasse entre uma loja de ar-condicionado e uma agência de turismo. Então, o que era muito engraçado de ver é que, primeiro, os vizinhos da galeria achavam que a galeria tinha fechado, que estava abrindo uma firma ali. E quem já conhecia a galeria não encontrava a galeria dentro do corredor, porque ela acabou se mimetizando, o trabalho acabou se mimetizando muito a circunstância real ao qual ele está inserido. E o que eu fiz foi dividir esse espaço, cada espaço um retângulo fundo, em 3 seções, dividir isso com as divisórias de escritório. E eu criei essas esculturas que se remetem à natureza, mas que ao mesmo tempo são muito duras e frias. E que eu acho que transmitem um pouco essa vontade do homem de controlar o clima, né? de climatizar os ambientes internos, os ambientes de trabalho. Essa era uma das peças da exposição. Isso ficava na parede também como se o espaço tinha ar-condicionado real, né, que era ainda por cima muito forte porque era Rio de Janeiro.
mas as pessoas achavam que o frio vinha dessa peça. E a exposição inteira também trabalhava com essa ideia de real e fictício, de função e disfunção. Esse é o último trabalho que eu vou mostrar para vocês. Esse é um trabalho que eu fiz em 2003 e eu acho legal mostrar esse trabalho porque eu fiz esse trabalho quando eu estava me formando. Esse trabalho aconteceu no Paço das Artes. O título desse trabalho é Área de Fumantes. E naquela época a questão do cigarro dentro do espaço público ela não estava ainda tão posta, né, como está hoje. A gente não podia fumar dentro da galeria, mas eu podia naquela época criar um espaço fumado para as pessoas fumarem lá dentro. E a ideia desse trabalho era também se confundir com o equipamento real do espaço. E ao mesmo tempo, embora isso seja uma intervenção de arte no espaço, ele também funcionava de verdade, porque todo o sistema de reciclagem de ar era real. Então, de fato, os funcionários do Paço das Artes fumavam lá dentro, os visitantes da exposição fumavam lá dentro. E eu acho legal mostrar esse trabalho, porque é um trabalho que eu acho que nunca mais vai poder ser feito. Eu acho que isso é uma coisa que só dava para fazer naquela época. Até por conta dos contratos que as instituições têm com as seguradoras, né, no que diz respeito à questão do incêndio e tudo mais. Agora o que eu queria mostrar para vocês são 2 vídeos dessa série do Google. Eu já expliquei mais ou menos para vocês como que esses vídeos são feitos, então eu vou mostrar 2 vídeos, eu acho que um tem 6 minutos e o outro mais ou menos 3, e aí depois a gente conversa. E agora eu acho que era bom apagar as luzes, né?
voltar só a respeito do vídeo anterior. Ele foi gravado em algum ponto do Oceano Pacífico e esse aqui foi em Tóquio.
acho que também é importante dizer desses trabalhos que todos os efeitos visuais dos filmes, eles são decorrentes do movimento de câmera, né, do bug do próprio programa durante o movimento de câmera. Nada foi produzido. Então as imagens só foram capturadas e exibidas do mesmo jeito, sem nenhum tipo de edição. Não, o áudio é composto. Isso foi o que eu pensei em mostrar para vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, Rodrigo. Oi, eu sou a Carolina, faço parte do grupo. Fui aluna do CAP também. Uma pergunta bem simples. Esses 2 últimos vídeos, você falou que eles fizeram parte de instalações anteriores, né? Não esses 2 em específico. Os que fizeram parte daquele trabalho que eu mostrei são outros. Eu achei que seriam eles. Mas eles fazem parte da mesma série, né? Que são dessas capturas de imagens em locações do Google Earth. Né? Tá. Aquele do mar, assim, que é um aspecto de 3D meio tosco, assim, aquilo você acessa pelo Google? Se você... Naquele aspecto visual? Então, o que também é interessante desses trabalhos é que, de certa maneira, eles funcionam como uma espécie de documento de uma determinada época. Porque, na verdade, o Google ele passa por atualizações que é quase diária. Então, você não encontra as mesmas cenas se você for fazer isso de novo. Tóquio, acho que foi em 2007 que eu fiz aquele filme. Se eu voltar no mesmo ponto que eu for e fazer esse zoom out, os ícones as informações já estão todas organizadas de um jeito diferente e eles já têm plugins que não existiam na época que eu fiz. Então, no caso do Oceano Pacífico, eu também não sei porque aparece aquela forma no meio do traveling que eu estou fazendo. Mas ela apareceu, né? Entendi. Então, o vídeo é sobre esses defeitos, né, do programa. Então, eu não sei se você vai ver isso, se você for lá. Você tem que ter sorte. Não. A minha curiosidade não era essa. Era mais desse aspecto visual. Porque tem alguns que você vê, tipo, são registros fotográficos, né? Em alguns casos. E ali não é. É porque isso é uma linguagem recente do Google Earth. Cada vez mais eles estão fazendo tudo modelado em 3D e menos linguagem fotográfica. Então, no próprio browser do Google, você seleciona se você quer ver a modelagem em 3D ou se você quer ver linguagem fotográfica. Só que a linguagem fotográfica ela é plana, chapada. O Tóquio tinha uma mistura de linguagem fotográfica com 3D. Mas o 3D da época não é o 3D que é o de hoje. Os prédios estavam representados em cubo. Eu não sei como está lá hoje, mas é interessante pensar que as coisas se modificam, sei lá, tanto lá quanto aqui, né? Enquanto também essa percepção do Google vai modelando a percepção de todo mundo, né? É verdade. Que eu acho que é algo interessante desse trabalho. Eu tenho um outro vídeo da Avenida, porque eu fiz na Avenida Paulista aqui, se vocês quiserem ver.
eu pensei em mostrar isso porque a gente tem aqui o referente, né, do lado. Só para a gente pensar em termos de representação, como isso está sendo feito. E é isso, como vocês podem ver, só parte da cidade é representada em 3D. Quanto mais você se afasta do centro, menos representação você tem, né, nesse sentido. O som do último vídeo ali sai da onde? Desse vídeo? Não, do anterior. Do da Paulista. O da Paulista? O som da Paulista, eu não acho esse som muito bom. É um som que eu fiz meio em cima da hora. Eu só inverti algumas músicas, deformei o som e ficou desse jeito. O do Tóquio, não sei se vocês viram a diferença, é um som super cristalino e tem um timing da imagem e do som que os outros não têm. Mas o de Tóquio foi um cara que é o Paulo Beto, que é super bom de trilha sonora. E na época, como eu tinha um budget do MIS, eu pude contratar um cara bacana para fazer. É porque eu tava vendo da Paulista e parecia assim, aqueles jogos de videogame bem Ah, antigos. não, é isso ao contrário. É uma trilha sonora de fliperama, porque para capturar essa imagem eu dei um empurrão na câmera, né, de trás para frente.
com a câmera nesse sentido, né? Eu não fiz também o inverso, já captei a imagem invertida. E eu soltei a câmera, e por sorte ela cruzou a Paulista inteira pela Paulista, né? Até o fim. E aí eu achei legal que o som também fosse um som invertido. E essa relação com o videogame, assim, como você estabelece isso? Porque assim, em alguns trabalhos tem uma referência. Né? Eu gosto muito da ideia de como a paisagem é representada hoje em dia pelo videogame, pelos projetos de arquitetura, pelo Google Earth, e como a nossa noção de espaço está sendo contaminada por isso. Eu não estou falando contaminado no mau sentido, mas, assim, é claro, eu não tenho ainda uma conclusão para passar para vocês, mas eu acho muito curioso, né, como a nossa relação com os espaços está se tornando cada vez mais mediada, e mediada por uma tecnologia que está em constante transformação. Quer dizer, você mal se acostuma com uma linguagem, você já tem outra. E parece que essas imagens, se nesse caso agora, ela está muito artificial, eu acho que tem uma vontade de se aproximar da ideia da fotografia, né? Eu acho que assim, os jogos de videogame hoje em dia têm um realismo que eu não sei se quem aqui vê isso. Eu não jogo, né? Mas eu tenho um filho de 13 anos, então eu acabo vendo muito por conta dele. E está cada vez mais realista, quer dizer, o vento sopra, a folha cai, tem sombra, tudo tem consequência, quase que no mundo real, né? Mas, desculpa, eu não entendi. Como que é essa relação de mediação? Não ficou muito claro. A de mediação, a gente está olhando agora para o Oceano Pacífico, e estamos sendo mediados por essa imagem, né? A gente pode recorrer a outro tipo de mediação, que seria o próprio Google Earth, e tentar fazer alguma coisa em tempo real, né, aqui. Então, é nesse tipo de tecnologia como mediador da nossa relação com a natureza e com o espaço que é construído também. E quais os formatos de representação que essa tecnologia nos apresenta. Então, em constante, não é nem evolução, o termo é atualização, né? Você tem que ir atualizando o seu Google Earth para ter acesso, né, a mais nova maneira de se representar o Oceano Pacífico. Mas eles ainda não têm animação, né? Todas essas coisas que vocês veem animado, na verdade, é porque a máquina não tem tempo de renderizar com o movimento de câmera. É por isso que tem quebras e tem deformações no solo da Paulista e tem relevos que não existem no Oceano Pacífico, e por aí vai, né? Acho que o fato de você colocar o nome daquelas instalações, eu não sei se são várias ou se é uma só, de mundo em que nós vivemos, acho que traz bem essa ideia. Traz, naquela exposição, isso era uma questão bem chave, né, da qual eu queria falar. É impressão minha, eu tenho... Você quer ressaltar a questão da artificialidade dessas representações? O quanto isso é intencional? Assim, ou isso vem de um incômodo ou de uma constatação? Eu acho que vem mais de uma constatação. Eu não procuro julgar muito os objetos do meu estudo, sabe? Aquilo que no momento me atrai, mas ficar num papel que é mais de observador. A tua pergunta foi se isso era intencional e se eu realmente queria salientar. Não se foi intencional, eu acho que sim, né? Mas se a intenção de ressaltar isso está ligada a um incômodo com essa representação, com esse modo de representação,
Ou não, ou uma constatação. Não, eu acho que é mais constatação e um espaço também para o estudo de linguagem. Porque, bom, tinha a peça, que era a mesa de vídeos, mas também tinha uma pintura a óleo na mesma exposição. Então, eu acho que essa ideia de representação dentro da história da arte, do contexto de arte, mas um problema visto de muitos ângulos, né? E não, eu especificamente querer falar sobre uma imagem de natureza digital, por exemplo. Isso dá para, acho que, entender, assim, mas quando você tem aquelas pedrinhas artificiais que são caixas de som também, ali você traz essa simulação da natureza e artificialidade, acho que tem aí esse aspecto de brinquedo quase, assim, parece brinquedo de criança um pouco. Carrega mais essa questão da artificialidade. Carrega. E é engraçado que aquilo é uma coisa que existe, que eu comprei e pus no trabalho, não foi eu que fiz. Então, assim, dentro da ideia de artificialidade, aquilo tem aquele aspecto porque ela é feita para ficar em jardins. Que bizarro. Em piscinas, assim, sem que você veja que tem uma caixa de som. Você não sabe de onde vem o som, vem das pedras, né? Não. Então, isso não é algo que eu inventei, né? Que é um valor para o trabalho também, né? Claro. E é uma das operações que é de coletar essas coisas, né? E apresentá-las em situações específicas. Talvez esse trabalho é um que está ali no Passo, né? Agora. Esse estava estava recentemente aqui. É engraçado porque eu vi e eu fiquei pensando, caramba, será que esse cara fez isso? Será que ele mandou fazer? Que raio... Será que ele... Fiquei me perguntando, assim, sobre isso... Sobre como isso entrou na obra. Assim. Isso entrou na obra por conviver demais com um espaço. Bom, quando eu estava produzindo esse trabalho tinha que ter 6 PCs, né? E eu fui na Santa Efigênia muito para fazer pesquisa e tal. E eu vi essas pedras lá, junto com os equipamentos de som, com o computador tudo misturado, né? E aí, dentro dessa coisa da produção do trabalho, acidentalmente essas pedras entraram, né? Mas não fazia parte de um pré-projeto, né? Foi algo que foi assimilado ao projeto durante a sua execução. Oi, eu sou o Val Braz, eu sou da graduação do CAP também. E por coincidência me perguntaram justo sobre o Workstation mesmo, que foi, confesso que foi o único trabalho que eu vi até então. E eu queria saber justamente quanto à curadoria do na Araújo, né, a relação que tem com o conceito da curadoria, corrija-me se eu estiver errado, a questão de economia da arte, né? E a maioria pegou por um viés político, não sei se isso era unânime, enfim, isso me deixou intrigado no teu trabalho. Com outros também, mas sobretudo com o teu trabalho, eu queria aproveitar a oportunidade para ouvir de você como que se deu, como que se dá também, porque a gente que está na graduação, a gente fica curioso como é esse processo da relação com o curador, essas conversas e a sintonia no conceito da curadoria mesmo, enfim, para essa especificamente, esse conceito de economia da arte, como se deu e como se justifica o conceito da tua obra com a curadoria do Renan. Olha, eu não posso falar pelo Renan, então eu vou te falar o que eu imagino que ele tenha visto. Eu acho que o primeiro acesso dele com relação a esse trabalho para a exposição deva ter sido pela aparência do trabalho, né? Porque ele tem uma cara meio de telemarketing, é uma mesa de escritório, são materiais de escritório, e eu acho que tem esse visual e essa fisicalidade que é do mundo corporativo, mas eu acho que, ao mesmo tempo, é um trabalho que totalmente se desvia dessa questão, né? Na verdade, é um trabalho que quase pede para você romper com o ciclo produtivo e
tipo, abrir possibilidades de fruição que sejam da ordem contemplativa, né? E não só da produção e do ganho e da materialização de coisas. Eu acho que foi por aí que o Renan pensou isso. Até porque os outros trabalhos eram muito objetivos, né? Eles eram trabalhos que praticamente expunham o seu próprio projeto. No entanto, esse que eu mostrei para vocês, eu acho que é um trabalho que abre mais possibilidades de sentido para aquelas coisas todas. E que não é também um sentido objetivo. Os trabalhos que você apresenta, enfim, você já colocou, né? Você está muito interessado nesse alinhamento, a referência de imagens, essa imagem midiática, essa artificialidade, né, que presente, essa burocracia presente no nosso cotidiano. E alguns trabalhos que você apresentou, algumas exposições, mais especificamente, elas estão alinhadas não só quanto uma linguagem interna do trabalho, né, estética, mas também estão alinhados fisicamente, né, no mundo, né? Então, no caso, a exposição do Marco Antônio da Galeria Fortes Vilaça, né? Você não só usou esse alinhamento, mas alinhou a exposição naquele contexto, né? E a exposição que você fez, que você mostrou do Rio de Janeiro, que aquele espaço ele estava inserido também alinhado com aquela galeria. Tinha mais um que eu me esqueci que eu comentar. Do passo enfim, aquele espaço que era para os fumantes, enfim, né? E o público, eu fico imaginando, então o público do trabalho, estou imaginando o público da sua produção, né? Ele dá muito certo para um público que não necessariamente é o público que vai ao espaço, o público do museu, né? Que vai ali para ver aquilo. Pode ser aquele público passante que viu aquele box estranho e não entendeu, que talvez você esteja querendo falar também não só para o público da galeria, mas para o público daquele entorno, né? E como do Paço das Artes, né? O público é o cara que queria fumar e foi lá e acabou também pensando sobre o que estava querendo discutir. Então, a minha questão era justamente essa, assim, mas ao mesmo tempo não necessariamente todos os trabalhos, mas são só algumas exceções que você alinha esse trabalho de uma forma não que você o coloca, você não apresenta que você tenta explorar esse alinhamento mais com uma intervenção, vamos dizer assim, né? Usando esse jargão que a gente usa na arte, de tentar inserir de uma forma mais extra museu, né? Então, eu fico imaginando os vídeos que você fez do Google. Uma forma de circulação dele, ou o público desse vídeo pode ser um público do Google, né? Quem usa o Google. E então a pergunta é nesse sentido, assim, se você pensa, se você tem projetos ou como é que você lida, como é que você pensa essa relação do público do seu trabalho e eu acho assim, para mim, uma das coisas que eu gosto muito de fazer e me dá muito prazer é a tal da resposta ao contexto, né? Então, eu acho que a gente teve uma formação aqui em São Paulo que isso agora tem mudado, mas é de uma total ausência de espaços apropriados para você expor o seu trabalho. Então, eu acabo usando esses recursos expressivos do espaço ao meu favor e quase respondendo a eles, né? Então, eu acho que tem a situação da Galeria no Rio, que era numa galeria comercial. Tem o Galpão, que não é uma galeria de arte. Tem, enfim, mesmo o Paço das Artes, que é uma galeria de arte, mas é uma coisa que é completamente adaptada, né? E eu sempre penso como, né, qual como você pode trabalhar com essa energia que, num primeiro momento, ela se volta contra a noção purista de exibição de um objeto de arte. Então, eu acho que eu penso muito nisso, nesses suportes e nessas coisas todas. Acho que até por isso que tenha tanta moldura nos meus trabalhos, né? Não que eu emoldure os meus trabalhos, mas a moldura é um material é um material que constitui eles. Mas também não é o tempo todo que a gente, né, se confronta com espaços que têm expressão. Não que o cubo branco não tenha expressão, mas quando você está num cubo branco muito clássico, como foi a Galeria Fortes Vilaça,
é um mundo muito cheio de possibilidades, né? Eu posso estabelecer o meu tema e trabalhar com aquilo que eu quero. Então, eu acho que são duas direções assim que o trabalho se desenvolve, né? Eu acho que também cada trabalho tem um tipo de pretensão e tem horas que eu acho que vale a pena e é legal você comentar o espaço real, físico, e tem horas que você deve tratá-lo como suporte. Eu acho que depende muito do teu projeto geral da exposição, ou em que circunstância você vai apresentar um trabalho, né? Se é uma coletiva, ou como que é. Do monumento que você apresentou na Paralela, né? Não, isso é muito importante para mim, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e é uma coisa que me ocupa, né? Ocupa meu pensamento. Mas também não é a todo momento que a gente trabalha desse jeito, né? Tem trabalhos também que a gente tem que pensar na sua circulação no mundo mesmo, né? E não comprometê-lo diretamente a um espaço físico. Mas eu acho legal ter essas duas possibilidades para trabalhar, assim. Eu acho que ele é mais potente quando justamente ele coloca essa relação em confronto, né, com essa artificialidade que você está explorando, no contexto dessa burocracia, né, não nesse isolamento do espaço museológico, né? Eu lembrei você não mostrou o trabalho que você apresentou, acho que no Festival da Cultura Inglesa, que eram acho que uns vídeos. Era um vídeo. Então, porque eu imagino naquilo poderia ser, é lógico que é ideal e acho que não aconteceria isso, mas aquilo, uma experiência de você no avião ou então num espaço que fosse burocrático, isso seria o ideal, né, para aquilo. É claro, assim, mas ao mesmo tempo também muito então de punk, né? Não, com certeza, mas esse embate ele de alguma forma neutraliza, né, isso que eu estou querendo colocar, né, naquele. Sim. Vocês querem ver? Eu tenho aqui. Que deveria passar ele no avião. Mas são 7h20. Não, dá tempo. Mas ele num espaço que não é esse espaço ficcional do cubo branco, né? Ficaria. Esse é um vídeo que é uma animação que eu fiz mesmo, ela toda de verdade, não foi. Essas imagens que eu me aproprio. Não tenho, mas era uma animação que eu fiz de mais ou menos uns 10 minutos. E todo o roteiro dela era baseado no script de segurança de bordo. Então é um filme que assim, é super estendido, é super chato, tem aquela musiquinha de avião. E assim, tudo tá acontecendo como o planejado. Aí de repente as coisas começam a ficar muito loucas assim, na história do filme, né? E o avião cai, mas não é ruim que o avião caiu, sabe? Então, aí as imagens ficam lindas, super plásticas. Mas ele também segue bem essa linguagem padronizada de empresa, né? Assim, é uma coisa que super segue aquilo que a gente tem como experiência no mundo. Mas uma hora também dá um twist nisso aí, né? Rodrigo, você falou muito da representação e isso te interessa, mas eu fiquei assim, em dúvida como é que você encara isso para produzir, para onde vai seu pensamento? Porque, por exemplo, naquele vídeo do mar, assim, a gente está vendo o Oceano Pacífico, mas a gente não está vendo o Oceano Pacífico, a gente está vendo a representação do Pacífico no computador. Então, como é que se dão essas relações no seu trabalho? Asa Norte, Bloco C, Center 3, né? Tudo era. Então tem a coluna que vira museu, a
passagem de filtro. Uhum. Como é que isso acontece? Olha, eu acho que cada trabalho tem a sua estratégia própria no que diz respeito a esse assunto, né? Então, se a gente for falar do Oceano Pacífico, é toda uma outra questão. Daí eu ainda falo, isso foi feito em algum ponto do Oceano Pacífico, voltando um pouco naquilo que eu tinha dito antes. Eu acho que esses programas, essas coisas já estão mediando a nossa experiência de um jeito que, tudo bem, é um ato falho, mas eu acho que diz muito daquilo que está sendo substituído pela experiência real. Já no Asa Norte, eu acho que a ideia é um pouco brincar com a organização e a desorganização, trabalhar com esses materiais que são do mundo burocrático, que estão presentes dentro dos escritórios de Brasília, repensar esse projeto de cidade como algo que é viável ou não, né? O que funciona ou não. Eu não sei, quando eu fui para Brasília pela primeira vez, aquilo foi uma coisa que me impressionou muito, porque de fato as coisas ainda estão todas setorizadas. Eu tive que dar uma volta enorme para ir na seção das farmácias, né? E o bairro das farmácias é uma praça com 20 farmácias, uma ao lado da outra, e não tem mais farmácia em nenhum lugar da cidade. E antes de ir para Brasília, eu achei que aquilo era uma dinâmica muito do início e que depois tinha sido diluído, mas não. Ainda tem, tipo, um monte de supermercado um atrás do outro e não tem supermercado em outros pontos. E aí, assim, eu acho que para além da questão da representação, entra todas essas minhas impressões que são de ordem mais subjetivas. Mas eu acho que um trabalho também tem que dar um pouco de espaço para o observador construir a partir da sua própria experiência, né? E não eu tentar ditar todos os tipos de relação, de representação ou que outro tipo de relação qualquer que a pessoa queira fazer. É que eu, olhando os trabalhos, eu fico com uma impressão de que você emula a representação que você pode ter contato com. Eu entendi. Eu acho que passa por aí, sim. Alguém tem alguma questão a mais? Não sei se você quer apresentar mais alguma coisa, Rodrigo. Não, acho que... Então eu gostaria de agradecer a presença. Obrigado. Eu que agradeço vocês pela atenção, pela paciência também. Muito obrigado. Obrigado a você. Foi um prazer.